Boa noite a todos. Alguns me conhecem, outros não. E para meu ajudante tem esse moço aqui do lado, que é meu filho, o Matheus, e o Matheus vai ler a mensagem para nós. E daí, só para a gente introduzir, assim, o tema da noite, o tema da noite é esforço, vontade e aperfeiçoamento. O tema, não é, Miguel? É isso mesmo. É um tema bom. Isso, exato. E aí a gente vai usar de literatura para a nossa mensagem inicial. A gente vai usar o livro do Emmanuel, né? Psicografia do Chico, que é O Caminho, Verdade e Vida. A gente vai usar uma parte do trabalho da Revista Espírita de 1963, que tem um relato de um jovem. A gente vai utilizar o Livro dos Espíritos e vai utilizar esse livro aqui, que é da Joana, que é O Espelho da Alma. É uma jornada terapêutica, o nome dele. Daí a gente vai conversar um pouquinho a respeito de tudo isso, certo? Então o Matheus vai iniciar para a gente e vai ler a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, e depois eu faço a prece e alguém se candidata para fazer a prece final. O que você acha, Miguel? Boa ideia. Tem bastante gente que pode se candidatar. Então tá, já vai pensando aí no candidato para a prece final, tá? Aham. Pronto, o Matheus vai ler para a gente. Saber e fazer. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus, João, capítulo 3, versículo 17. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas do mundo geral somente servem. Como é que é aqui? Todas as seitas, serventuários, todos possuem serventuários. Crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiem cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente e vereda, muita vez em silêncio, abandonados e incompreendidos. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida. Fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade da experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside no campo do serviço cristão a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Então vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, e que neste momento nós possamos entrar em sintonia com o alto, com os nossos espíritos protetores, os nossos anjos guardiões, para que possamos nesta noite aproveitar a lição que os bons espíritos vêm nos trazer, e que possamos, no decorrer da nossa existência e da nossa jornada, fazer o melhor por nós, porque fazendo o melhor por nós, faremos pela humanidade. E que nesta noite, as nossas consciências possam receber um pouquinho de luz e mantê-las no coração e na mente acesas, para que tenhamos a coragem e o discernimento
para nos enfrentarmos, nos encararmos e fazer esse processo de aperfeiçoamento que Jesus vem nos propondo. Ficai conosco, Senhor, espíritos amigos, e nos ilumine durante estes momentos de conversa. Que assim seja. Por que você vai colocar fone? Ai, verdade. Miguel, se eu ficar sem fone, tem problema? Não, Janice, não tem problema Não? nenhum, não. Tá. Se tiver ficar ruim... de fone também pode ficar, sem problema. Tá, então se tiver ruim você me fala, porque daí eu coloco o fone para ficar mais claro, tá? Então vamos lá. Vamos partir do seguinte princípio, né? Que todos nós somos espíritos imortais e que nós chegamos aqui simples e ignorantes e que nós vamos fazer um trabalho de progresso, né? Como um diamante que está lá bruto e nós vamos lapidar esse diamante. E quem vai lapidar é nós próprios. Nós é que vamos fazer esse processo conosco mesmo de lapidação. Tudo demais, todas as pessoas que nós convivemos, as doutrinas aonde nós vamos buscar esclarecimento, a nossa religião, livros que nos auxiliam, atividades que nos auxiliam, elas são como formas de nos ancorar, de nos auxiliar nesse processo, mas efetivamente quem vai fazer esse burilamento somos todos nós. E aí Deus nos proporciona inúmeras ferramentas para que a gente faça esse burilamento, esse aperfeiçoamento, porque ele não é um processo tão fácil assim, né? Ele não é um processo, digamos assim, que a gente faça com muita facilidade. Tanto que nós estamos aqui há X anos, milhões de anos talvez, bilhões de anos talvez, ainda dentro desse processo de aperfeiçoamento. E aí, lá na pergunta 117 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou assim: depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? E aí os espíritos responderam: certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma criança recalcitrante, uma criança, uma criança que tem dificuldade aí de comportamento. Então, o que os espíritos vêm dizer para nós? Que nós, sim, nós somos criados simples e ignorantes, estamos em processo de evolução, e aí o Kardec vem e pergunta como que é esse progresso. Porque quando a gente pega a nossa cultura, grande parte da nossa cultura diz, e criou-se uma crença que Deus nos privilegia. Então fulano é mais inteligente, fulano veio com mais fé, fulano tem mais recursos, e nós criamos uma cultura onde Deus privilegiaria alguns, e isso permaneceu durante muito tempo dentro da nossa cultura, né, dentro do nosso progresso aí. Se a gente pegar os livros de história, se a gente for conversar, inclusive com algumas pessoas hoje, elas vão dizer, fulano tem tal habilidade, mas é porque Deus deu. E nós, enquanto espírita, nós entendemos e sabemos que é nós que vamos proporcionar para nós mesmos esse desenvolvimento. Então, se eu tenho uma habilidade mais aflorada para a parte da medicina, é porque, de alguma forma, eu, enquanto espírito, fui lá, estudei e busquei para que hoje eu soubesse um pouquinho mais sobre a medicina. Eu tenho uma habilidade um pouco maior, de repente, no trato com pessoas. Eu desenvolvi isso. Se eu tenho uma habilidade lá na engenharia, é porque eu, enquanto espírito, desenvolvi isso. Isso não foi dado por Deus. Ele escolheu, o João, eu vou dar a habilidade de ser médico e de curar pessoas. O Pedro, eu vou dar a habilidade de ser engenheiro e de construir, fazer grandes construções. Não. Dentro do espiritismo, a gente sabe que é nós que vamos estudando e conquistando isso gradativamente através das reencarnações. Então, por isso que Kardec faz essa pergunta aqui no Livro dos Espíritos, se alguns progridem mais depressa ou não. E aí é muito interessante, porque aqui ele coloca assim, certamente, eles alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tem. Então, o desejo é nosso. E a submissão que testemunha a vontade de Deus.
Então, qual é a vontade de Deus? Se a gente for perguntar nuamente, claramente, qual é a vontade de Deus? Que todos nós progredíssemos, certo? Todos nós somos filhos, ele quer o bem de nós. Então, essa é a vontade dele. Essa é a vontade suprema de Deus, que nós progredíssemos, de alguma forma. Mas depende do nosso desejo, depende de como nós vamos ver, como nós vamos nos comportar. E aí, dentro dessa vontade, Deus vai propiciando para nós campos de experimentos aonde há necessidade para nós enquanto espírito naquele momento. Olha só. Mas, de repente, dentro desse campo de experimento, que é a nossa reencarnação, talvez eu não queira ser pobre, talvez eu não queira ter determinado pai, eu não queira ter determinada mãe, eu não queria estar em determinado trabalho, eu não queria estar passando por determinada situação. Mas dentro da perspectiva de um Deus justo e bom, nós sabemos que aquilo, dentro dos nossos estudos, aquilo é necessário para nós enquanto espírito naquele momento. E é isso que ele vem dizer. Se a gente for dócil à lição, a gente progride mais depressa. Se a gente for recalcitrante, se a gente não quiser aproveitar a lição, a gente vai ter que repetir de ano. Sabe aquela colocação que a gente sempre faz? Precisa repetir de ano, não passei da segunda, né? Passei da segunda, fui para a terceira, fui para a quarta, fui para a quinta, e lá na quinta, de repente, eu reprovei, tive que refazer o 5º ano de novo. Então, é nesse sentido que ele vem trazendo para nós. Na pergunta 121, ele pergunta assim: por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros seguiram o caminho do mal? Então, já que Deus dá para nós as encarnações e que nós temos que aperfeiçoar, por que um segue o caminho do bem e outro segue o caminho do mal? Por que todos não são aquelas crianças amáveis, que são aquelas crianças compreensíveis e que na primeira lição que a professora passa, ela já aprende? E aí eles dizem assim: não tem eles o livre-arbítrio? Nós temos ou não temos o livre-arbítrio? Temos, né? Deus deu para nós o livre-arbítrio. Deus não os criou maus, criou os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são mal, assim se tornam por vontade própria. Então, dentro das pequenas ou das grandes maldades, são todas nossas. Fomos nós que escolhemos e fomos nós que puxamos para nós esse modo de ser, essa dinâmica de atuar e de agir no dia a dia. Depois, ele faz uma outra pergunta bem lá na frente. Ele pergunta assim: tá, então vamos pensar, se todos nós escolhemos, então nós estamos aqui, e digamos que nessa encarnação eu não fiz uma boa escolha, eu fui malzinho em alguns pontos, e aí eu desencarnei. E aí, o que vai acontecer? Eu vou para a erraticidade, eu vou para o mundo espiritual, o que vai acontecer? Porque isso foi um pensamento, uma linha de raciocínio de Kardec. Então, assim, se eu venho em várias encarnações, em algumas eu tomo boas decisões, em outras eu tomo más decisões, e aí, de repente, eu começo a tomar, em muitas reencarnações, decisões equivocadas, que a gente tem muitas notícias disso, em relação a relatos de histórias de espíritos, né, dessa queda constante nas reencarnações. E aí ele pergunta assim: na erraticidade, ou seja, lá quando a gente está desencarnado, lá no mundo espiritual, o espírito progride? Porque, veja, se nós temos uma representação do mundo espiritual aqui na Terra, um borrão, né, uma representação ruim do mundo espiritual, ruim no sentido de que nós não temos o que tem no mundo espiritual, que lá é muito melhor, é muito mais desenvolvido em relação à tecnologia, a todas as coisas. Então, ele foi perguntar o que acontece lá no mundo espiritual conosco. E aí os espíritos disseram assim: pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que se põe em prática as ideias que adquiriu. Então, lá no mundo espiritual, eu também posso buscar, pelo meu esforço e pela minha vontade, esse aperfeiçoamento. E lá é tudo muito mais claro, porque eu não tenho a influência da matéria sobre o espírito. Lá é o espírito e o perispírito, que é uma forma de matéria mais quintessenciada e nos promove essa possibilidade da gente conseguir ver de uma forma mais clara
aquilo que a gente não vê aqui, inclusive pelas lembranças que nós podemos ter da nossa existência e das nossas reencarnações através da memória integral. E aí eu citaria para vocês um livro que é do Hermínio Miranda, que é A Memória e o Tempo, um livro maravilhoso para quem gosta dessa linha de pensar e entender o ser humano. Então, o que ele vai dizer para nós? Que sim, que lá na erraticidade eu posso fazer isso, eu posso fazer esse progresso, mas que a prova definitiva, a bendita da prova, é encarnado, quando a gente não sabe quem é e quem foi. Eu não sei quem eu fui, eu não sei, eu só posso dizer o que eu sou aqui enquanto ego, enquanto espírito encarnado na matéria, é ego. Mas o meu self, né, partindo do lado da psicologia, o meu self, que é aquilo que é integral, que está na memória integral, eu não sei exatamente o que contém nele. Eu sei os reflexos através do meu comportamento. E aí, nesse sentido, pensando dessa forma, aqui Joana vai falar assim para nós, ó. Ela vai falar assim, que ainda somos criaturas agressivas, vingativas, raivosas, medrosas. Temos ciúme, inveja, maledicência, impetuosidade, egocentrismo e tantas outras características humanas, mas o que nos difere intimamente um dos outros, neste nível de evolução, é o poder de ter contato e consciência delas, e as manter sob o nosso controle, e deixá-las assumir a nossa conduta, e não deixá-las assumir a nossa conduta inadvertidamente. Por quê? Porque eu preciso olhar para aquilo que o Jung chama de sombra. O que é a sombra? São os nossos defeitos, são os nossos equívocos, são aquilo que nos conduz através do inconsciente. Então, de repente, alguém falou algo para mim, eu respondi rispidamente, irritadamente. Isso é da onde? Isso é da minha essência, certo? Isso não é do meu corpo, isso é da minha essência. E eu, enquanto espírito encarnado, preciso domar essa essência. Eu preciso conduzir essa essência. Nesse escrito de 1963, ele coloca isso numa forma alegórica, aonde o corpo meu seria o cavalo, certo? E o condutor, eu, Janice, conduzo o meu cavalo. O condutor, que sou eu, Janice, é o espírito. E o cavalo é o meu corpo, entende? Então, quem que conduz? O cavalo vai para que direção? A direção que eu, enquanto condutor, espírito, vou dar para ele, certo? Então, ele diz assim para a gente que enquanto a gente é encarnado, nosso corpo é como se fosse o cavalo. Os nossos comportamentos é como se fosse o cavalo. Porque é nós que conduzimos, e não ao contrário, o corpo que nos conduz. Porque existe, falando brevemente, existe uma teoria... e é desses anos de Kardec, lá do século XVIII, XIX, que colocava que a nossa conduta estava porque o corpo era X, porque o corpo era Y, e eu não vou entrar nisso com vocês, porque senão eu me estendo demais, mas que era o corpo que produzia o efeito do comportamento. Não é o corpo, é o espírito que é daquela forma, e é o espírito que, através das suas reações, passa para o corpo e o corpo traz a ação. Então, a ação da irritabilidade, eu xingar, é do corpo? Não, é do espírito. Então, o que ele coloca para nós aqui? Que nós precisamos, primeiro de tudo, nesse processo terapêutico, que nós todos estamos mergulhados, nós realmente precisamos entrar no processo terapêutico e olhar para os nossos defeitos, para as nossas más condutas, para o lado mau, o lado sombrio, o lado negro nosso. É só a partir desse momento que eu olho para esse lado de sombra, é que eu vou conseguir administrar a minha sombra. E o quanto que eu vou permitir que ela se manifeste no dia a dia. O quanto que eu vou, então, ter consciência e manter sobre o controle. Porque a partir do momento que eu tenho consciência, aí entra a questão da vontade, da minha vontade em colocar aquele determinado defeito no controle meu ou deixar ele à vontade, certo? E aí foi o que aconteceu com esse escrito de 1963 de um rapaz de 23 anos. O que eles colocam para a gente aqui, nessa análise? Ele tinha 2 meses de espiritismo.
E desde criança, ele era muito nervoso, muito irritado, muito estressado. Tudo tinha que estar na hora que ele chegasse, na hora que ele quisesse, pronto e na mão dele. Todo mundo tinha que circular em razão da vontade dele. O que aconteceu? Em determinado momento, ele chegou a perder tanto o controle, deixou que a raiva se apossasse tamanha dele, que era uma raiva que ele tinha dentro dele, que ele ameaçou, mandou a mãe sair de casa e ameaçou a mãe de morte. E isso, assim, se perpetuou. Ele era muito inteligente e já tinha utilizado de muitos recursos com ele, buscado recursos para controlar esse comportamento dele, mas, tipo assim, para ele não fazia sentido nenhum, não era interessante para ele, e ele continuava com esse mesmo comportamento. Até que ele conheceu o Espiritismo. E em 2 meses, a Revista Espírita coloca para nós que ele teve uma mudança muito significativa no comportamento dele, a ponto de domar os maus pendores dele e domar o comportamento dele. E aí veio a discussão. Por que veio a discussão? Então esse corpo é que provoca? É o espírito que provoca? Não, é o espírito que provoca. Ok, mas como que ele fez um processo tão rápido, 2 meses? Como? Como a pergunta que Kardec fez. Se na erraticidade eu podia progredir? Sim, eu posso progredir. E foi o que o Espírito explicou em relação a esse acontecimento. O que o Espírito que comunicou disse? Que na erraticidade ele já havia estudado o Espiritismo e já havia lá na erraticidade feito todo um processo de construção e de aperfeiçoamento enquanto comportamento. Quando ele vem para a encarnação, ele recebe um corpo compatível com a necessidade dele, inclusive um corpo que dá conta dessas explosões de raiva e dessa impetuosidade dele. Ele recebe esse corpo porque ele precisa, mas que a partir do momento que ele entra em contato com esse defeito dele, e ele junta com a oportunidade de conhecer o Espiritismo, acende-se a luz daquilo que já estava, que ele já tinha conhecimento, e a partir do momento que ele tinha conhecimento, é como não, inconsciente, ele recobra aquela memória integral, porque está lá na memória integral. E aí ele recobra isso e ele vai passar pela vontade a fazer o processo de controlar, de conduzir o seu cavalo de uma forma melhor, que é quem? Que é o corpo. Nesse processo que ele faz, o que os espíritos dizem ainda em relação à história dele? Que ele era um espírito muito vingativo, muito bravo, em outras encarnações, que ele tinha essa conduta mesmo. Então, essa era a conduta dele. Vejam, é aquilo que eu coloquei. Então, se eu tenho uma má conduta aqui, e eu vou para a erraticidade com essa má conduta, eu tenho a oportunidade de ir lá na espiritualidade estudar, entender que eu fiz aquele processo, que aquele processo não foi legal, que para mim me melhorar, eu preciso fazer diferente, e aí eu posso pedir uma encarnação aonde me possibilite exatamente essa prova de se melhorar. E aí lá na reticidade eu prometo ser uma criança boa. Não, eu vou ser uma criança esforçada, eu vou fazer a minha tarefa, eu vou me conduzir bem. Quando eu chego aqui, eu entro em contato com a cultura, com o mundo, com tudo que está à minha volta. Será que eu vou tomar essa boa resolução? Não sei. Depende de mim enquanto espírito. Depende de como eu vou conseguir assimilar e conduzir. Na providência divina, a providência divina vai fazer com que chegue até mim os recursos para que eu relembre daquilo que eu prometi, de qual o objetivo da minha reencarnação. Então, no caso desse rapaz, ele conhecer o espiritismo em determinada época seria uma grande alavanca para ele na reencarnação. E foi o que aconteceu. Ele pegou essa alavanca, ele pegou essa oportunidade, esse instrumento, para que ele pudesse fazer esse aperfeiçoamento a que ele mesmo estava disposto lá no mundo espiritual. Então, assim, eu achei bastante interessante essa história, porque dentro de todos os meus anos de estudo, eu não tinha entrado em contato com essa edição ainda, Miguel, né, com esse relato dessa edição de 1963.
Então, eu achei bem interessante. E aí a gente poderia, provavelmente se questionou, mas a natureza dá saltos? Não, a natureza não dá saltos, não dá saltos. Mas como, então? Como? Porque ele realmente tinha feito esse progresso, ele tinha o aparato, ele já tinha desenvolvido isso para chegar aqui e fazer esse processo. Mas e se eu não tenho esse processo? Se eu ainda não angariei, como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Olha só, dentro do livro ainda da Joana, né, desse livro aqui, Os Espelhos da Alma, o que ela vai falar para a gente? Valiosos recursos existem para o consentimento, para o cometimento feliz, tais: a reflexão em torno do objetivo essencial da existência, do seu significado e da melhor maneira de alcançá-lo. Então, a primeira pergunta: por que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui? Qual que é o objetivo da minha existência? O objetivo da minha existência talvez não seja o mesmo que o seu. Então, não há uma receita pronta. O que há é uma reflexão interna. Por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por esse tipo de prova? Por que recorrentemente chega a mim essa dificuldade? O que é que eu tenho que fazer, então, para mudar se cada pouco está chegando a mesma dificuldade para mim? A concentração em todos os atos, dando-lhes valor e realizando-os com equilíbrio e discernimento. Então, analisar os nossos atos, ver o que a gente conseguiu mudar, de uma forma muito clara, sem mesquinhez, nem para menos e nem para mais. Precisa valorizar o que eu fiz de bom, o que eu já consegui ganhar, e não me desvalorizar. E olhar para aquilo que eu tenho de defeito. Olha, se eu tenho X defeito, eu não preciso minimizar o defeito. Eu posso olhar assim para ele, com toda a grandeza que ele tem, e me colocar na frente dele para que eu possa, enquanto espírito, entender, acolher esse defeito, saber que ele é meu e como é que eu vou trabalhar. Seria abraçar ele, acalentar ele, para mim poder, dentro desse acalento, buscar recursos de como eu vou fazer para que eu possa transmutar esse defeito em uma qualidade. A meditação, a visualização terapêutica também são recursos que a gente pode estar utilizando, porque através dele a gente consegue superar os nossos temores e a gente pode sair daquelas fixações perturbadoras que muitos de nós trazemos nas mais diferentes áreas. Nós devemos administrar os nossos pensamentos, dando preferência àqueles que são edificantes e enobrecedores. Então, se me vem um pensamento ruim, como que eu vou fazer para que daquele pensamento ruim eu consiga construir um novo pensamento? Entender por que aquele pensamento está vindo. Muitas vezes não adianta a gente dizer, não estou pensando, não estou pensando, não estou pensando, não estou pensando, não estou pensando. É melhor eu estou pensando, pensei, por que pensei? Então, vamos lá, se eu estou pensando isso, o que é que realmente eu quero? Aí é a hora de enfrentar e de estar comigo mesmo, de novo, de fazer esse acolhimento daquilo que é meu. A oração ungida de amor, a paternidade divina. Então, nesse caminho, a nossa prece, a nossa oração, a nossa devoção, do jeito que a gente tem de costume. As ações de benemerência em favor do próximo. Então, eu fazer a caridade, e tudo aquilo que proporciona a mim e a outro uma boa direção, um bom conselho, um bom dia, um bom boa noite. Tudo isso pode fazer com que nesse processo eu vá me achando e me melhorando. Ademais, a gente teria o quê? A gente teria aquela receita de Santo Agostinho, toda noite, deitar na cama, fazer uma reflexão de tudo aquilo que eu fiz, de bom, de ruim, o que eu quero me modificar, como que eu quero me levantar no outro dia para que eu possa continuar esse caminho, para que eu possa progredir. Então, algo bem eficaz
em termos da gente fazer esse processo de esforço e de aperfeiçoamento. Então, nós temos várias técnicas, vários métodos, mas o que realmente vai contar é a nossa vontade. O quanto que eu tenho de vontade de mudar. A partir do momento que eu tenho a vontade, eu consigo mover os elementos dentro de mim e vou conseguir fazer esse processo de melhoramento e de aperfeiçoamento. Quando eu tenho conhecimento do Espiritismo, eu vou entender que eu não vou fazer isso nessa encarnação, não vou fazer todo esse processo nessa encarnação, mas que tudo que eu conseguir de pontos nessa encarnação, ele vai me servir para outros momentos. Então, também uma forma da gente, enquanto espírito, a gente se acolher, a gente entrar em contato com o nosso espírito que é imortal, entender que a gente tem todo um processo pela frente, como se fosse uma faculdade. Eu entrei no primeiro ano, no final do primeiro ano eu vou sair com o diploma? Não vou, eu vou ter que trilhar. Então, esse trilhar é que nós temos que ter consciência que nós vamos precisar trilhar esse caminho, que não vai vir de uma hora para outra para nós, e que nós podemos e devemos fazer, sim, os nossos estudos, o nosso aperfeiçoamento no mundo espiritual, mas que efetivamente aqui é a hora da prova, e aí analisar essas provas que estão vindo de pouco a pouco para nós. Jung fala assim para a gente, as pessoas, quando educadas para enxergarem claramente o lado sombrio de sua própria natureza, aprendem ao mesmo tempo a compreender e amar os seus semelhantes. Muitos de nós não fomos educados para enxergar claramente a nossa sombra, os nossos defeitos. Nós fomos educados para abafá-los, né? Para deixar eles lá quietinho, porque se eu deixar lá quietinho, eu coloco embaixo do tapete e pronto, eu não estou vendo, mas uma hora sai debaixo do tapete. Essa é a grande questão. Então, educar para que nós possamos ver, a partir do momento que a gente pode ver, a gente se compreende melhor, a gente passa a compreender o outro de uma forma melhor, de uma forma muito mais amorosa, né, que é o que Jesus nos propõe. Então, eu olho para mim, eu consigo olhar de uma forma mais amorosa, carinhosa e caridosa para o outro. Acho que é isso, Miguel. Só isso. Bem assim. Simples. Facinho. Simples assim. Se fosse simples, né? Nós já teríamos mudado, né? Sim. Então tá. Aí fica aberto, não sei se fica aberto, se alguém quer fazer alguma colocação, quer complementar. Eu acho que a gente faria a prece primeiro, depois abre os microfones para quem quiser esclarecer alguma dúvida ou... Ok? Então aí, como a Janice disse, alguém gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Isso aí, não acredito. Naquele programa? Não. Acho que ninguém. Acho que só foi um engano. Mas então vamos lá. Vamos fazer. Eu vou fazer a prece. Tá bom, Miguel. Pode ser? Pode. Agradecendo ao nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade de aqui nos encontrarmos, reencarnados, buscando por esse aperfeiçoamento de cada um de nós, buscando no nosso íntimo aquilo que nós já trazemos de conhecimento adquiridos em outras existências e também na existência do Espírito imortal que somos todos nós. E que nós possamos, Senhor, buscar nesse nosso íntimo, nesse nosso inconsciente, aquilo que temos de melhor para oferecer às nossas existências. E buscando assim esse aperfeiçoamento de nós mesmos, esse crescimento para vós, Senhor.
para o nosso próprio melhoramento e instrução. Então, que nós possamos, na nossa vontade, não abafar aquilo que trazemos de defeitos ainda em nós, mas fazermos essa transformação de nós mesmos, buscando o nosso aprimoramento e o nosso melhoramento. Assim rogamos por cada um de nós, Senhor, para que vós nos auxilie e nos beneficie com as suas bênçãos de amor e de luz. E também, de maneira especial, nós queremos rogar pelo pai do nosso irmão Laírce, que se encontra conosco, que está hoje internado na UTI, buscando a melhoria do seu quadro de Covid, e que possa ele, seu Benedito Martins de Souza, receber de vós, Senhor, as bênçãos do vosso amor e da vossa luz, assim como o nosso irmão e todos os seus familiares, e todos nós, que possamos receber de vós, Senhor, aquilo que de melhor seja para o nosso crescimento, hoje e sempre. Que assim seja. Então abrimos aí para quem quiser fazer alguma colocação. Eu só queria fazer só um contato, não é uma correção, mas um esclarecimento. Acho que da Revista Espírita, Janice, que você falou, não é 1963, é 1863. Tô certo? Você está sem áudio. Microfone desligado. Opa, peraí. Sim, 1863. Deixa eu te contar o que eu fiz. Na hora de escrever, eu coloquei 1963 e ficou aqui para mim no 1963. Mas é 1863. Muito obrigada. Então tá. Se mais alguém quiser fazer alguma colocação, fazer algum questionamento, alguma pergunta, estamos à disposição. Tá? Agradecer a Janice pela explicação. Fácil, né, Janice? É só fazer, ter vontade. Uhum. É o que move, né? Muito obrigada. Uma boa noite para todos. Boa noite, dona Salete. O pessoal é tudo caladinho, viu, Janice? Ninguém gosta de falar muito, não. Pois é, né? O Bruno está agradecendo. Eu que agradeço, Bruno. Bruno, a Maíra desejou aí melhoras, tá aberto, né? Está aberto aí? O pai do Laírce, tá aqui eu abri aqui a nossa... Tá, eu abri. Obrigado, gente, por vocês estarem aqui acompanhando, e faz parte, né, quando vocês estão junto, é muito mais fácil para a gente fazer a palestra, porque a gente recebe esse auxílio, pode ter certeza. A Nicole, de qual livro foi lida a mensagem inicial? Foi do Caminho e Verdade e Vida, Nicole. Nicole, tá aí? Tá. Caminho e Verdade e Vida. Do Emmanuel. Foi a 40 e... Deixa eu ver aqui. Eu desmarquei, mas é saber e fazer, o nome da mensagem, tá?